sejam muito bem-vindos à videoaula de hoje. E na atividade de hoje, iremos trabalhar o descritor 6 da língua portuguesa, que é distinguir fato de opinião relativa ao fato. Fato é algo que acontece, ou seja, é aquilo que realmente aconteceu, que existe e pode ser provado. Opinião é o produto de sua visão sobre esse fato, ou seja, é aquilo que alguém pensa sobre o que ocorreu, é o ponto de vista que uma pessoa tem a respeito de algo. A competência e a habilidade envolvida aqui no descritor 6 é reconhecer a diferença entre o que é fato narrado ou discutido e o que é opinião sobre ele. A habilidade que pretendemos avaliar no descritor 6 é: o leitor deve ser capaz de perceber a diferença entre o que é fato narrado ou discutido e o que é opinião sobre ele. Essa diferença pode ser ou bem marcada no texto ou exigir do leitor que ele perceba essa diferença integrando informações de diversas partes do texto ou inferindo-as, o que tornaria a tarefa mais difícil. Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno identificar no texto um fato relatando e diferenciá-lo do comentário que o autor ou narrador ou personagem fazem sobre o fato. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno é solicitado a distinguir partes do texto que são referentes a um fato e partes que se referem a uma opinião relacionada ao fato apresentado, expressa pelo autor, narrador ou por algum outro personagem. Há itens que solicitam, por exemplo, que o aluno identifique um trecho que expresse um fato ou uma opinião, ou então dá-se a expressão e pede-se que ele reconheça se é um fato ou uma opinião. Para que fique mais claro para vocês, vamos ler o texto a seguir, analisar e resolver a questão proposta. No mundo dos sinais, sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem, cheios de espinhos, mulungus e aroeiras expõem seus galhos queimados e retorcidos, sem folhas, sem flores, sem frutos, sinais de seca brava terrível. Clareia o dia, o boiadeiro toca o berrante, chamando os companheiros e o gado. Toque de saída, toque de estrada. Lá vão eles, deixando no estradão as marcas de sua passagem. TV Cultura, Jornal do Telecurso. Muito bem. Após a leitura do texto, vamos então para a questão proposta. A opinião do autor em relação ao fato comentado está em item A, os mandacarus se erguem. Item B, aroeiras expõem seus galhos. Item C, sinais de seca brava terrível. Item D, toque de saída, toque de estrada. Vamos entender a questão. A questão pede que você identifique qual alternativa apresenta a opinião do autor em relação ao fato comentado. Nesse caso, você deve ser capaz de compreender que o texto é composto por fatos, ou seja, informações comprovadas sobre sinais da seca. Após a leitura do texto, leia os itens verificando se a informação que a alternativa apresenta está de acordo com a questão solicitada. Ao fazer essa verificação, você perceberá que as alternativas A, B e D apresentam informações sobre as características de uma seca. Ou seja, todos esses itens trazem fatos que estão presentes no texto. A alternativa C está correta,
pois apresenta a opinião do autor sobre a seca, ou seja, é o ponto de vista do autor. Então, podemos avaliar aqui nessa questão que o item A, B e D estão se referindo ao fato, um fato que foi comprovado aqui no texto. Já o item C é a opinião do autor, é o ponto de vista dele. Temos aqui um outro exemplo, um exemplo mais prático, para você que não conseguiu compreender ainda bem o que é o descritor 6. Para que a gente possa fixar melhor o que é fato e o que é opinião. Temos aqui um livro e duas afirmações sobre ele. Temos aqui: o livro é azul, o livro é ótimo. Por essa observação, por essa inferência, podemos constatar um fato e uma opinião. Na primeira frase, nós temos: o livro é azul. Constatamos aí que é um fato. Por que é um fato? Nós estamos vendo aqui a capa do livro, ele é azul. Isso é fato, não há o que discutir, não é opinião, é fato. Na segunda frase, o livro é ótimo. Agora aqui a coisa muda de rumo, muda de história. Por quê? Porque o livro é ótimo, quem está falando sou eu. A sua opinião pode ser outra, pode ser que o livro seja péssimo, o livro não seja tão bom assim. Então, minha gente, agora é com vocês. Resolvam as questões propostas na atividade e exercite a sua habilidade de distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.